Sabe aquelas forças que a gente sente que existem, mas não sabe bem o que são? Aquelas que parecem guiar a nossa vida por trás dos panos? Pois é. Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar de cabeça no trabalho incrível da Amy Esther Harding. Vamos fazer uma jornada da consciência, saindo do eu, que a gente acha que conhece, para explorar um território muito maior e bem mais misterioso, o não-eu. A vida é vivida ou ela simplesmente acontece com a gente? Olha, essa pergunta que a Harding joga logo de cara é daquelas de parar pra pensar, né? É um convite pra gente se questionar de verdade. Será que a gente tá no volante da nossa vida ou só no banco do passageiro? É exatamente aqui que a nossa exploração começa, nessa diferença que é crucial entre viver conscientemente e, bom, só deixar a vida levar. E essa ideia de deixar a vida levar já nos coloca no primeiro grande estágio dessa jornada. É a hora em que a gente começa a perceber que, na maior parte do tempo, a gente age meio que como uma marionete, sabe? Nossas ações, nossas reações, até o que a gente sente, tudo parece ser controlado por uns fios invisíveis, por forças que a gente nem faz ideia de que existem. Então, para a gente começar a enxergar esses fios, o primeiro passo é entender a diferença entre o eu e o não eu. O eu, beleza, é a parte mais fácil. É o centro da nossa consciência, é quem a gente pensa que é o que a gente chama de eu. Agora, o não eu, o não eu é o resto todo. Pensa assim, é como um oceano gigantesco, super profundo e poderoso, cheio de memórias esquecidas, instintos, padrões, tudo isso influenciando cada passo que a gente dá sem que a gente sequer perceba. E olha só o peso dessa citação, ela mostra exatamente o que está em jogo. Viver sem ter a menor noção desse não-eu significa que a gente não é livre de verdade. Ponto. A gente é movido por impulsos, por reações que a gente não entende de onde vem. E o pior, a gente jura de pé junto que está no controle de tudo, escolhendo o nosso próprio caminho. É uma ilusão de controle, né? Beleza. Então, a partir daí, vamos avançar um pouco. Vamos ver como essa falta de consciência, essa ignorância sobre o não-eu, acaba criando uma espécie de mundo particular para cada um. Um mundo onde a nossa percepção da realidade é, na verdade, bem mais limitada e pessoal do que a gente gosta de admitir. E o conceito central para entender isso é o de Umwelt. É uma palavra alemã, mas a ideia por trás é bem simples. Olha só, pensa numa bolha de realidade que cada ser vivo tem. A gente não enxerga o mundo como ele é, na sua totalidade. A gente só percebe aquilo que é importante para a gente, para a nossa sobrevivência, para o que nos interessa. Ou seja, no fundo, cada um de nós vive num universo completamente particular. E esse exemplo aqui é sensacional porque deixa o conceito de Umwelt super claro. Pensa só, para uma mosca, o teto da sala é só mais um chão para andar. Para um cachorro, talvez o piano seja só um obstáculo para desviar. Agora, para um ser humano, cada objeto ali tem um significado, conta uma história. A gente está todo mundo na mesma sala fisicamente, mas psicologicamente, a gente está vivendo em mundos totalmente diferentes. E claro que essa bolha não é só coisa de bicho, né? Trazendo para a nossa realidade, pensa numa festa, um lugar cheio de gente. Quantas daquelas pessoas a gente realmente enxerga? Ou será que a gente está só interagindo com o que a gente projeta nelas? Aquela imagem de um sonho, de estar sozinho numa caixa de vidro no meio de uma festa, é a metáfora perfeita. A gente está lá de corpo presente, mas na real, a gente não está conectado de verdade. Essa frase do Thornton Wilder ela é um soco no estômago, né? Nós nunca realmente olhamos uns para os outros. Ela resume a tragédia dessa nossa condição. E é aqui que a gente entende uma coisa. A jornada para ter mais consciência começa justamente com essa percepção, que pode até ser meio dolorosa, de que a gente vive nessas bolhas e que o contato real, tanto com o mundo quanto com as outras pessoas, é uma coisa bem mais rara do que a gente imagina. Ok, então. Agora a gente chega na parte que talvez seja a mais desafiadora de toda essa jornada. Porque para conseguir expandir essa nossa bolha, esse nosso mundo, não tem atalho. O único caminho é olhar para dentro. É encarar de frente aquelas partes de nós que a gente passou a vida inteira escondendo debaixo do tapete. Chegou a hora de confrontar a nossa sombra. Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar, é como um mapa da nossa mente. O ego é quem a gente acredita que é. A persona, por sua vez, é a nossa máscara social, sabe? É o que a gente mostra para o mundo para ser aceito. E a sombra, a sombra é tipo o porão da nossa mente. É lá que a gente joga tudo aquilo que a gente rejeitou em nós mesmos para poder construir essa identidade aceitável que a gente mostra por aí. E aqui tem um ponto que é fundamental, sério. A sombra não é o mal. Não é um monstro que vive dentro da gente, pelo contrário.
Ela é feita de partes supernaturais e instintivas da nossa personalidade. É o nosso potencial que a gente nunca viveu. São as paixões que a gente sufocou, a nossa agressividade natural. Resumindo, a sombra é tudo aquilo que um dia falaram pra gente que não podia, que era feio, que não era pra gente ser. Tem uma lenda alemã antiga que conta isso de um jeito genial. É a história de um homem que, na busca por riqueza, faz um pacto com o diabo e vende a própria sombra. Parece um bom negócio, né? Só que não. O resultado é que ele se torna uma pessoa sem substância, sem peso no mundo. As pessoas olham pra ele e fogem, porque sentem que ele não é real. A lição aqui é muito poderosa. Sem a nossa sombra, a gente perde profundidade, perde a conexão com o que é real, a gente fica incompleto. E é aí que tudo isso que a gente viu até agora se conecta e nos leva para a fase final da jornada. Fica muito claro que o objetivo não é lutar contra a sombra, não é derrotar ou eliminar essa parte da gente. É o contrário, é integrar. É um momento em que a gente pode parar de só reagir e sobreviver e começar a buscar a nossa totalidade, a encontrar o que o Carl Jung chamava de self. Esse processo todo de integração tem um nome: individuação. E olha, presta atenção nisso. Individuação não é sobre se tornar uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito. É sobre se tornar uma pessoa inteira. É uma jornada para a vida toda, um trabalho constante de juntar as peças, sabe? Juntar a parte consciente e a inconsciente da nossa mente para formar um todo que funcione e que seja, mais do que tudo, autêntico. Lembra daquele mapa da nossa mente? Se a gente voltar para ele agora, a gente enxerga o objetivo final. Conforme a gente vai integrando a sombra, o centro de gravidade da nossa personalidade muda. Ele sai do ego, que é pequeno e muitas vezes bem frágil, e vai se movendo em direção ao self. O self é esse sol, esse núcleo que unifica tudo, todo o nosso ser. É o self que organiza a psique inteira, o consciente e o inconsciente, tudo junto. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Ser um indivíduo de verdade não tem nada a ver com fortalecer o ego, com ter as opiniões mais firmes ou estar sempre certo. É justamente o contrário. É sobre fazer o ego trabalhar a serviço de algo muito maior, que é a totalidade da nossa psique. É finalmente reconhecer e aceitar que a gente é feito de luz e também de sombra. E para a gente terminar, fica essa reflexão, que vem lá da sabedoria do povo navarro. Para eles, uma pessoa sábia era chamada de aquela que caminha perto de sua sombra. Isso mostra que a jornada nunca termina de verdade. A questão, no fim das contas, não é se livrar da sombra. É aprender a caminhar ao lado dela. E talvez seja exatamente aí que mora a verdadeira maestria da vida.